Os ataques ao Fed podem minar a confiança na autoridade monetária. Vamos conversar agora sobre isso com a Paula Zogby, estrategista-chefe da Nomad. Tudo bem, Paula? Bem-vinda mais uma vez. Um feliz ano novo para você por aí. Feliz ano novo, Muriel. Muito obrigada pelo convite. Quero te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando e descrevendo por aqui. A gente teve algo inédito, não só essa investigação envolvendo Jeremy Powell, mas também o posicionamento por parte de Powell, que não só se manifestou numa nota publicada ainda ontem, como também fez um vídeo anunciando quase que como se existisse uma espécie de interferência por parte, ou pelo menos uma vontade de interferir no Federal Reserve por parte de Donald Trump. Pois é, o Powell foi bem mais firme, bem mais enfático do que ele vinha sendo. Ele vinha escutando acusações, né? O Trump já vinha falando sobre essa reforma, outros membros do governo também vinham mencionando, não havia uma investigação formal até então, e ele estava respondendo ali, né, de uma forma o quanto possível mais sóbria, tentando evitar entrar muito nesse conflito, mas dessa vez ele realmente deixou bem claro que ele acredita que esse movimento tem fundo político, né, tem uma motivação política do Trump e falou que essa interferência é inadmissível, né? Ele, enfim, disse que não tem nenhuma intenção de renunciar, ele já tinha falado isso outras vezes, e ele acredita que tem a motivação política, embora o Trump e o governo neguem que existe essa motivação, mas isso traz, tudo isso, né, todos esses ruídos trazem bastante preocupação para o mercado nas vésperas da troca, né, de comando do Federal Reserve. Pois é, eu queria entender um pouco mais sobre esse impacto, como é que você enxerga o mercado americano. A gente está vendo muitas instabilidades, incertezas, crises geopolíticas, Donald Trump meio que envolvido nesse cenário. Semana passada a gente viu que o mercado até não sentiu tanto o impacto do que aconteceu na Venezuela, mas eu queria entender o que a gente pode esperar dessa semana, porque a gente tem Donald Trump então entrevistando os candidatos que podem substituir Jeremy Powell, mas ao mesmo tempo, desde o começo do dia de hoje, a gente acompanhou desde cedo os futuros americanos já viraram para queda quando o Powell divulgou a informação da investigação. E aí, desde então, eles não estão conseguindo virar para, pelo menos, operar pertinho da estabilidade aí subindo. É um novo ruído para um caldo de muitos ruídos, né, nesse início de ano. O ano mal começou e a gente já tem esse noticiário bastante intenso, para dizer o mínimo. Então, na geopolítica, de fato, a questão na Venezuela não fez tanto preço nos mercados de ações, mesmo vale para a questão do Irã, né? A gente viu ali, acompanhou um pouco de aversão a risco também, mas o mercado não parece estar precificando que isso vá se tornar um conflito mais generalizado, que traria de fato uma aversão a risco maior, né? Talvez um bear market. E esse ponto do Fed parecia que ia fazer até mais preço. Você mesma mencionou, né? Os futuros estavam precificando uma abertura até mais estressada do que o que realmente aconteceu, mas as bolsas continuam negativas. Então, mesmo que o mercado tenha tentado afastar um pouco desse ruído, a preocupação de que o Banco Central americano eventualmente não seja independente, que haja uma interferência forte política na decisão sobre taxa de juros, traz uma preocupação sobre a própria taxa de juros ficar artificialmente baixa, o que pode trazer perda de credibilidade para os títulos públicos, né? Acho que o mercado mais afetado é o mercado de renda fixa, especialmente pensando nos juros de longo prazo, mas também pode acabar trazendo inflação artificialmente, o que poderia prejudicar as companhias, o micro, e prejudicar também a bolsa de valores imediatamente, né? Então, esse trade de sair dos Estados Unidos e buscar uma diversificação global volta muito para a pauta com essa conversa sobre a independência do Federal Reserve, com certeza. Agora, quais são as chances, levando em consideração esse histórico do Federal Reserve, o histórico de Donald Trump, dos governos dos Estados Unidos como um todo, quais são as chances, na sua avaliação, da gente realmente ter uma interferência ou até uma perda, talvez, dessa autonomia por parte do Banco Central americano? Talvez seja uma preocupação mais com relação à credibilidade ou a gente está falando realmente de uma possível perda de autonomia ao longo, talvez, dos próximos meses, próximos anos, com Donald Trump encabeçando esse movimento? Como é que você enxerga? Eu acho que depende muito de quem vai assumir essa cadeira. Existem os candidatos que o mercado
confia um pouco mais, que são mais técnicos, são menos ligados ao nome do Trump. A gente viu ali o pronunciamento do Kevin Hassett, que é um dos cotados realmente, né? As pesquisas ali, as apostas, na verdade, são bem pendentes para o nome dele, e isso gera uma preocupação por falta de experiência, né, em Banco Central, pela proximidade política com o Trump, claro, possivelmente ameaçando a independência, mas também existe uma questão que é da credibilidade da própria pessoa, né? A pessoa entrar lá e ser vista como um profissional que não está sendo técnico nas suas decisões, acaba minando a carreira dessa própria pessoa. Quando um diretor do Fed sai do Fed, ele vai dar palestra, né? Ele tem outras ali, a carreira dele não necessariamente acaba ali, e acredito que o mercado, quem contrata essas pessoas para palestras, vai preferir membros independentes, que tenham mais credibilidade também. Então, acho que tem um pouco de aspecto pessoal ali. O Fed é uma instituição muito forte, acho que uma pessoa que tirasse essa credibilidade do Fed sofreria bastante escrutínio, mas caso aconteça, as consequências podem ser graves, dependendo ali do grau de interferência política. Acho que fica mais difícil para os Estados Unidos tomarem crédito, emitirem dívida, o mercado pode sofrer, pode criar uma espiral aí de bear market relacionada a isso, mas eu, de novo, não acho que é o cenário base. Mesmo que a gente veja uma pessoa mais próxima do Trump assumindo, eu não acredito que a parte técnica vai deixar 100% de fazer parte, né, das decisões do Fed, porém é importante sempre se proteger desse risco. E é isso que o mercado está fazendo, né? O ouro renovando máximas é uma grande prova disso, que aconteceu também na semana passada, mesmo que o mercado não esteja se retirando dos ativos de risco, né, que não tenha havido uma venda generalizada de ativos de risco, a compra generalizada de ativos de proteção mostra que está todo mundo com um pé atrás ainda nesse começo de 2026. E a gente percebe também, olhando para os Estados Unidos, que existe uma divisão muito clara quando a gente olha para os dirigentes do Federal Reserve entre quem está de um lado defendendo, olha, vamos olhar com mais cuidado para a inflação, e quem está do outro lado falando, não, gente, o cenário para a gente se preocupar é a questão do emprego. Como é que você enxerga também essa dinâmica, e a gente percebe quem está realmente de um lado de um, do lado de outro, e aparentemente quem está de um lado quer aí sim um corte de juros, e quem está do outro lado defende pelo menos aí uma manutenção para tentar acompanhar o que vai acontecer. Como é que você está enxergando essa dinâmica, mas principalmente essa divisão que parece que vai ficando cada vez mais evidente, ainda mais com as indicações de Donald Trump? Esse debate sobre a interferência política ainda por cima veio num momento que é muito delicado, que está muito difícil mesmo tomar decisões de política monetária nos Estados Unidos, porque a inflação não cede, ela está ali insistentemente fora da meta do Banco Central, mas o mercado de trabalho já está dando sinais bem claros de desaceleração, inclusive o dado do payroll na semana passada reforçou isso mais uma vez, né? Ainda que o desemprego continue ali perto do pleno emprego, né, a desaceleração no mercado de trabalho é clara. Então, o Fed vem falando que está olhando mais de perto para o desemprego do que para a inflação, o que leva a crer que os cortes de juros virão, mas as apostas e os discursos vêm sendo para o lado de manutenção, realmente, como você mencionou, para os cortes virem mais para frente. Então, esse equilíbrio delicado está fazendo com que o Fed queira esperar mais para ver, e tem essa divisão, sim, que gera algum ruído e gera alguma volatilidade. Quando você não tem os membros tendo um consenso, né? Nesse cenário é natural, justamente por causa da dificuldade na tomada de decisão entre os dois mandatos do Fed, mas ao mesmo tempo gera, assim, esse ruído, essa volatilidade, essa incerteza para frente, especialmente quando tem um ou dois membros advogando por cortes mais agressivos ainda, né? É comum você falar que um corte é 0,25 e um corte jumbo, né? Ou um corte duplo seria de meio ponto, e tem alguns membros do Fed falando até em corte de meio ponto, em um cenário que não é tão claro assim de que o corte deveria vir agora, especialmente de uma forma tão rígida. Como é que vocês da Nomad estão enxergando o cenário de corte de juros nos Estados Unidos? A projeção é para a partir de abril realmente, ou dá para pensar em cortes já nos próximos meses?
A gente está bem em linha com o mercado. A gente imagina que o Fed vai manter essa posição ali, né, do juro continuar no patamar atual até perto da virada do semestre e um ou dois, provavelmente dois cortes ainda nesse ciclo, a depender de como o mercado se comporta, especialmente o mercado de trabalho. O último dado veio em linha com isso, o último dado do payroll, né, embora ele tenha de fato mostrado que é provável que venha um corte, não tem uma situação de muito perigo, aparentemente, para a economia, para o crescimento da economia. Essa desaceleração está parecendo saudável ainda. E, de novo, a inflação praticamente não se mexe. Então, faz sentido essa postura de esperar para ver do Fed. Essa é a nossa visão. Está bem em linha mesmo com as apostas majoritárias. Perfeito. Até queria te perguntar se você acredita que a gente pode estar diante de um cenário de dominância fiscal nos Estados Unidos, com o fato de que a inflação não está tendo grandes mudanças ao longo aí dos últimos meses, ou a gente pode acreditar esse cenário especificamente a inflação, mas principalmente as tarifas que a gente tem visto, que tem gerado ainda muitas dúvidas. Não vemos esse cenário de dominância fiscal por hora. As tarifas trouxeram aumentos de preços que podem ser pontuais, né, e tendem a ser diluídos ao longo do tempo, ao longo dos meses. Não vimos um spike na inflação, mas, de novo, tem esse ponto de que as tarifas também são imprevisíveis. Então, os próximos passos da guerra comercial poderiam, sim, trazer um cenário ainda mais desafiador para a inflação. Então, trazer uma inflação mais persistente e mais longe da meta ainda, o que seria bem delicado, realmente dificultaria muito mais tanto a decisão do Fed quanto a própria situação dos Estados Unidos, né, com a dívida elevadíssima, enfim, projeção de passar de 100% do PIB muito em breve. Então, isso também é um ponto de preocupação que vem sendo refletido nas taxas longas de juros por lá. Muito bem, Paula Zogby, estrategista-chefe da Nomad. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte mais vezes, viu, nesse ano de 2026 para conversar com a gente. Eu que agradeço, só me chamar, podem contar comigo e bom dia a todos. Combinado, obrigada. Bom dia e bom trabalho por aí.